Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos os meus amigos. Estamos aqui na quarta-feira, 21 de abril. Há muito já passado o dia primeiro. Então não é mentira que eu estou com ninguém menos que Dona Giovana aqui do meu lado, né? Veio aqui conferir a live. Veio aqui e falou: eu vou fiscalizar se vocês estão fazendo live direito, né? Vou ensinar como fazer. Eu só vou esperar a nossa conexão estabilizar. Vou pedir desculpas aí umas 2 vezes pelas tosses. Ainda estou saindo de um resfriado, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. 0 de PCR. Então é realmente resfriado e é realmente tocar, não tem jeito. Meu amigo Emílio, boa noite. Seja muito bem-vindo. Minha irmã Rejane, boa noite. Seja muito bem-vinda. Minha irmã Rosana, boa noite. Seja bem-vinda. Minha irmã Nana, seja muito bem-vinda. Então, estou eu aqui hoje, mais uma vez, com a ilustre visita da Giovana aqui do meu ladinho, a Ivanildes lá no canto, todo mundo aqui prestigiando. Ó, que coisa boa, né? Que hora? Aí vem Rejane. Rejane, a live é minha. Rejane está dizendo aqui, que ótimo ter Giovana na live. Pô, fala sério. Como é que pode, gente? Invadir. Ela vem, olha. Maralila, seja boa noite. E também bem-vinda. João Bosco, boa noite. Seja muito bem-vindo. Pedro, boa noite. Seja muito bem-vindo. Deixa eu lembrar os 2 avisos que eu dei. Eliane, seja bem-vinda. Deixa eu lembrar os 2 avisos que eu dei no comecinho da live. Estou saindo de um resfriado, não é Covid, comprovadamente não é Covid. Estou saindo de um resfriado, ainda estou com um pouquinho de tosse, então se eu tossir, por favor, me desculpem. Aviso 2, estou com a ilustre visita aqui da Giovana, que veio aqui entregar sua luz para a nossa live de hoje. Então eu que já falava alto, vou falar mais alto um pouquinho para ela poder nos ouvir. Maravilha, então, vou sussurrar no seu ouvido. E aí, a gente tem para hoje, nosso padrão, Livro dos Espíritos, estamos na questão 881. Só que antes de eu começar o Livro dos Espíritos, a gente vai para a prece, e aí eu vou fazer um caminho diferente, conto com a colaboração de todos, né? Bom Deus, espiritualidade amiga, que nossos corações continuem aquecidos pelos amigos que nos cercam, que nos abraçam, que nos cuidam e nos suportam as dores, as mazelas, os mau humor, tudo isso. Ó bom Deus, que eu possa, encaminhando, ser um caminhante digno dos passos que eu dou, e que meus passos sejam cópias exatas e perfeitas dos passos do Mestre Jesus, ainda que proporcionalmente sejam muito pequenos. Que eu consiga entender com o tropeço como uma oportunidade de ir um pouco além de aprendizado. Que aqueles que estão indo, voltando para a pátria, possam deixar meu coração acalentado, meu coração aquecido por saber que eles estão voltando para o local onde melhor serão acolhidos, tratados, cuidados e até trabalhar. Ó Lázara da Conceição, eu que sempre te peço, mais uma vez, rogo tua presença, teu auxílio e tua prestabilidade sempre muito presente. Que assim seja, graças, graças, graças a Deus. Então hoje, a Giovana vai poder ver a live de um outro ponto, porque normalmente ela está afastada de mim. Normalmente é isso aqui, ó. Eu estou lá na ponta onde está a câmera, que nem está muito longe assim,
E ela está exatamente aqui onde eu estou sentado. Então ela não acompanha. E hoje ela está acompanhando aqui pela nossa tela, né? A Luciene está mandando eu me cuidar. Estou me cuidando, Lu. Trouxe até remedinho hoje, ó. Tive que trazer, não teve jeito não. Comecei a tossir aqui e tosse sempre preocupa, né? A Sônia está mandando boa noite, Sônia, seja muito bem-vinda. E aí, como eu falei, eu vou fazer um estudo um pouco diferente. Então, antes de eu partir para o estudo propriamente dito, eu vou trazer dois balizadores que vão nos guiar durante todo o estudo. Nós vamos o tempo todo. Um balizador é filosofia e o outro balizador é religião. Então, a gente vai usar esses dois pilares para nos guiar daqui para frente. Então, vamos para o primeiro pilar, que é nada mais que o nosso irmão Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Que tem uma história muito bonita. Então, Paulo de Tarso já era apóstolo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, né? Cada versão da Bíblia traz essa passagem de uma maneira, mas a essência é sempre a mesma. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, Paulo aí nos traz essa boa nova, essa possibilidade de aprendizado, e resumimos para tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E isso a gente vai trabalhar um pouco mais lá na frente, né? O que é de fato ser permitido e o que é de fato eu não me deixar levar, eu aceitar que isso não convém. E mais ainda, né? Eu consegui fazer todo um trabalho dentro de mim mesmo para que isso não me domine, porque foi isso que Paulo tentou nos trazer. Eu tenho acesso a tudo, eu posso tudo, porque aquele tudo que eu tenho acesso é um tudo lícito, mas eu tenho que peneirar até onde eu vou. E aí, no outro ponto, que é o ponto filosófico, eu vou trazer um vídeo que está rodando, ele viralizou a internet, é um vídeo em inglês, está com legenda, mas não se preocupe. Logo depois eu trago o texto do vídeo transcrito e trago mais algumas informações. Então vamos a ele. Safety. And this is the problem that we all have. There are things that you cannot buy with material wealth, with money. You can buy a house, but not a home. With money, you can buy a clock, but not time. With money, you can buy a bed, but not sleep. With money, you can buy food, but not appetite. With money, you can buy a doctor, but not good health. With money, you can have insurance, but not safety. And this is the problem that we all have. There are things that you cannot buy with material wealth, with money. Então aqui eu trouxe uma conversa entre dois ativistas negros, né, acerca do dinheiro. Depois que a internet se expandiu, o intelectual ele perdeu completamente a autoria das obras para aqueles que a divulgam. Então a pessoa pega a obra do intelectual, ela proposital ou não, ela tira o nome por uma questão de formatação ou não, ela tira o nome por uma questão de estética ou não, ela tira o nome e aí a pessoa perde a autoria da obra. E essa obra, ela aconteceu exatamente isso. A gente tem, inclusive, brasileiros assinando essa obra. E uma outra coisa interessante da internet é que a cada conto, a gente aumenta um ponto. Como é que é, Giovana? Quem conta um ponto, aumenta um. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então a internet ela está bem assim. Então você tem um texto que tem 7 linhas, aí a pessoa quer dar um fechamento porque ela acha que não tem fechamento. Ela não se preocupa se o texto é dela ou não. Ela vai lá, bota a linha de fechamento e o texto vai se perdendo. Para a gente
se achar um pouco esse texto. Ele é um pedaço norte-americano, ele é um pedaço, ele tem um começo maior, que é um provérbio chinês, e aí o resto se emaranhou, se perdeu, e você já não tem mais autoria, e não é esse o ponto. O ponto aqui é que esse texto, e aí vamos a ele para a gente poder entender um pouquinho mais, ele traz para a gente uma visão acerca do dinheiro, né? Ele pode comprar uma casa, mas não um lar. Ele pode comprar uma cama, mas não compra o sono. Ele pode comprar um relógio, mas não compra o tempo. O dinheiro pode comprar um livro, mas não compra o conhecimento. Ele pode comprar um título, mas não o respeito. Pode comprar um médico, mas não assim comprará a saúde. Ele pode comprar o sangue, mas não estará com isso comprando a vida. Ele pode comprar o sexo, mas não comprará o amor. O que ele nos deixa nesse texto, e aí juntando com o texto do Paulo, e vai muito assim, vai muito de encontro, é que eu tenho que valorizar aquilo que eu tenho. E eu tenho que valorizar aquilo que eu tenho, principalmente do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritualista e do ponto de vista intelectual. Porque se eu não fizer isso, eu vou estar comprando, vou estar tentando comprar aquilo que não está à venda, que não tem como comprar. Eu até posso ter o relógio para organizar o meu tempo, mas sou eu quem vai organizar o meu tempo. E mesmo com essa excelente organização, com o uso do relógio, de agenda, de todos os acessórios possíveis, eu não vou conseguir comprar o tempo. Eu vou trabalhar com o tempo, mas eu não vou comprar. E é isso que esses dois textos estão nos trazendo. Assim sendo, boa noite, Arilza, seja bem-vinda. Boa noite, Cida, seja bem-vinda. Para quem está chegando agora, Giovana está me dando o ar da graça, está me dando o ar da presença, e por isso a live está mais bonita, está mais florida. Tem gente aí em casa que está até sentindo perfume de rosas. Né, Giovana? E o outro aviso para quem também está chegando é que eu estou com uma tosse, sinal de resfriado, então 1000 desculpas, não tem jeito. Estou medicado, estou clinicado, está tudo bem, obrigado. Não é ainda disso que eu vou transitar. Boa noite, Márcia, boa noite, Cida. Eu acho que eu dei boa noite para Cida. Então vamos entrar no ponto que temos que entrar, né? Já temos os dois balizadores, já sabemos que vamos estudar nesse canal, né? Entre esses dois balizadores, que é o balizador da filosofia acerca do dinheiro e é o balizador acerca do que eu posso e do que me convém. Tendo esses dois balizadores, aí eu vou aqui e chamo o nosso estudo, né? Então, eu estou no Livro dos Espíritos, na parte terceira das Leis Morais. Estamos no capítulo 11. Mas não é essa? A gente saía contando, feito uma nono, 10º, 11º e vai embora. Da lei de justiça, de amor e de caridade, é importante que a gente entenda esses três pilares como três pilares importantes para a gente trabalhar justamente as leis morais, né? Então, eu tenho, num primeiro ponto, justiça e direitos naturais. Tenho no segundo ponto, que é o ponto que estamos trabalhando, direitos de propriedade, roubo. Teremos no futuro caridade e amor do próximo e, para encerrar, teremos o amor materno e filial, né? Uma parte, inclusive, muito bonita, uma parte muito poética, né? Se é que eu posso dizer que eu encontro poesia no Livro dos Espíritos, se não o próprio ensinamento. E aí, a gente segue, tem direito de propriedade e roubo, que vai da questão 880 até a questão 885. Você está vendo que eu boto aqui para mim e ali é o que você vê. Né? E aí a gente tem aqui Kardec trazendo a pergunta 881 para a apreciação dos espíritos. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Então, temos 3 pontos: o direito de viver,
o direito de acumular bens e o direito à aposentadoria. Então eu entendo o direito de viver, acumular bens para a minha aposentadoria, e olha que interessante a resposta dos espíritos. Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão exemplo de previdência. Eu adoraria chamar o Miramês para ele trabalhar com a gente. Adoraria, não tenha dúvidas que ele acrescentaria muito, né? Então, eu entendendo 2 pilares e uma resposta, né? Direito à vida, direito de acumular bens para a minha aposentadoria. Então, eles dizem lá que eu posso fazer sim. Não há problema nenhum em acumular bens, desde que eu envolva a família, desde que eu pense na família. E qual é o exemplo que eu tenho na natureza? Como uma abelha, por meio do trabalho honesto e não como egoísta. A abelha sai lá, sai em grupo, umas protegendo as outras, elas pegam o néctar e honestamente levam tudo para a colmeia, depositam absolutamente tudo na colmeia. Para o bem de quem? Do todo. Para o bem daquela sociedade que as acolhe e as faz produtivas. E aí entra o não como egoísta, né? E aí o egoísmo, a gente tem um peso enorme. Porque o egoísmo, ele não é só aquela pessoa que segura tudo, que não quer compartilhar nada. O egoísta, sobretudo, é um enfermo. Ele é um enfermo que está com o coração duro e não consegue abrir esse coração para o outro. Por isso, ele não consegue ceder esses bens. Porque ele faz, inclusive, uma interpretação equivocada do amor. Eu trabalhei, eu fiz por merecer, então é meu. Ele desconhece que o filho trouxe alegria em algum momento e por isso ele trabalhou ainda mais. Ele esquece que o outro esposo, esteve ali dando suporte, estando em casa ou estando trabalhando também, mas deu suporte. Quanto não são os maridos, as esposas que chegam em casa e precisam de um acolhimento? Precisam, gente, a pessoa precisa. Ela chega em casa já relatando como foi o seu dia. Quem nunca viveu aquela situação de receber uma ligação e dizer: amor, eu bati com o carro. Oh, calma, você já conversou com outro motorista? Não, né? Vim ligar para você primeiro. Quer dizer, a pessoa está lá longe, mas é aquela pessoa que dá suporte, Giovana. É aquela pessoa que acolhe. Então, o egoísta, ele não consegue fazer esse acolhimento. Ele entende muitas vezes que o outro está ali para servi-lo. E aí ele traz mais um pouco. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência, que é toda aquela estruturação animal, que é toda aquela estruturação que nos leva. E aí a gente vai para a primeira pergunta de hoje, né? A Arilza até já respondeu uma, né? Que era uma pergunta que eu ia trazer, né? Vamos botar logo ela aqui então. Você vê o egoísta como enfermo? Quer dizer, quando você olha o egoísmo, você olha e diz assim: puxa vida, isso é um equívoco, isso é uma doença, isso é um problema sério. A outra pergunta é: você consegue trabalhar para. Vou botar um hífen aqui, em outro hífen.
Fê, tá difícil hoje, hein? Giovana tá me deixando emocionado. Tô errando, Giovana. Não, que desculpa o quê, Arilza? Por favor, não faz isso não. É maravilhoso isso. É maravilhoso, você não faz ideia. Isso aí me diz que eu estou atingindo, que está certinho. Entendeu? E aí, enquanto vocês vão pensando na resposta, eu volto lá no Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho dinheiro de sobra na minha conta. Então o dinheiro é meu, lícito. Eu vejo um carro que é uma pequena fortuna sendo vendido. Eu tenho dinheiro para comprar esse carro e não vou desamparar ninguém se comprar esse carro. Também é lícito. E aí vem a primeira pergunta. Me convém comprar esse carro? Por que eu vou comprar esse carro? E aí talvez o senhor, a senhora, nesse momento, diga para mim, mas Aderlei, para, eu não tenho que fazer esses questionamentos. O dinheiro é meu, o carro está à venda, eu quero comprar o carro, por que eu tenho que pensar isso tudo? Porque você não está aqui para a aquisição de bens materiais, e sim para a lapidação do teu escopo moral. Ah, mas Aderlei, qual é o problema, gente? Não tem problema nenhum. E se houver algum problema, talvez ele esteja no ponto de você pensar só em você. Você pensar de uma maneira em que o outro não colabora desse pensar. É você criar sonhos em que o outro não participa desses sonhos. Você vai lá, você cria os seus sonhos e você está sempre sozinho. Eu vou para o Havaí. Havaí? Foi isso mesmo que eu falei? Você para... Boa, boa. Eu vou para o Havaí. Mas aí eu penso em ir sozinho. Ou porque vai gastar muito, ou porque a família não vai deixar eu fazer meus programas, ou porque vai ser muito, vai ser uma demanda de energia muito grande e eu não quero demandar tudo isso. Então eu penso sozinho, eu estou sozinho no mundo. E aí você não está incluindo a família. E aí a coisa, de novo, volta para o Paulo. É lícita, mas não vai convir. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai funcionar. Ah, mas Aderlei, se eu tenho dinheiro, pensando um pouco no campo filosófico, se eu tenho dinheiro, você falou relógio, agenda, mas eu posso controlar alguém eu posso contratar alguém para controlar meu tempo. Você não vai conseguir comprar tempo. Faça você o que você fizer, você não vai conseguir controlar tempo. A espiritualidade amiga ainda não trouxe uma tenda, um quiosque, uma barraquinha, uma birosca que venda tempo. Não tem, você não vai conseguir comprar. Aderlei, para, nem se eu tiver boas ações eu posso comprar tempo. Gente, tempo eu não compro de jeito nenhum. Mas eu posso dar qualidade àquele tempo que eu tenho. Eu posso melhorar aquele tempo que eu tenho administrando-o a bem da minha moral. Então eu tenho um tempo livre, eu vou visitar alguém que precisa de uma visita. Eu vou conversar com alguém que me traga valores outros que me auxiliarão a crescer. Eu vou fazer um agrado para aqueles que me cercam. Então, não gosto de fazer trilha. Não estou nem aí para trilha. Acho cansativo, acho feio. É uma ideia só, por favor. Mas Rosana vive me chamando para fazer trilha. Me sobrou um tempo, por que não acompanhá-la numa trilha? Né? Hipotético aqui, Rosana nunca me convida para nada, gente, acreditem. Nunca me convida para nada. Rosana, outro dia eu estava faminto, ela chegou aqui com um mingau numa caneca, egoisticamente, ela comeu o mingau, eu não fui indireto, eu fui direto, falei, porra, eu tô cheio de fome, pô, esse mingau aí cairia super bem. Dei carona a ela até a casa dela e até hoje eu estou esperando ela oferecer o mingau.
só um desabafo de coração, viu? Porque dói. Então, aí a Munhoz faz comigo o que eu faço contigo, né? Então, o que acontece, gente? Vamos voltar um pouco aqui. A Arilza está falando que adora trilha, ó. Vai lá, Arilza, faz trilha com ela, então se mata lá na trilha. Coisa de sei lá, mas Giovana. Aí vamos seguir um pouco mais aqui, porque a gente tem café no bule. E dá uma olhada aqui quem eu trouxe. Eu não me aguento, né? Eu tenho que trazer, porque senão não fomenta, né? Então vamos lá, o Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês, Filosofia Espírita, volume 18, questão 881, comentada, capítulo 14, Filosofia Espírita, tá? Capítulo 14, 0881 LE, Direito de Viver, é assim que o Miramês chama. Vou ler só um pouquinho, porque eu ainda tenho mais coisas para trabalhar lá. O direito de viver é inerente à personalidade humana e a todas as criaturas, por ter sido tudo criado por Deus. E se tem o direito de viver, tem o de comer, o de vestir, o de se regalar. Para tanto, recebem os espíritos a inteligência, usando dela honestamente para o bem-estar, favorecendo igualmente aos que trilham conosco os caminhos. Quem vai favorecer igualmente os que trilham os caminhos? Somos aqueles que recebemos, gente. Né? Muita gente se perde aqui na leitura e leva a coisa para um campo muito, muito metafísico, né? Para tanto, recebem. Quem recebe? A gente, encarnado. Recebem os espíritos a inteligência, né? Usando dela para o bem-estar, favorecendo igualmente aos que trilham conosco os mesmos caminhos. O abuso daquilo que nos pertence é que nos faz sofrer. O abuso daquilo que nos pertence é o que nos faz sofrer. E o desperdício dos bens materiais nos complica a vida. Ah, Derlei, então agora começa a fazer sentido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque se eu tenho, Giovana, e começo a fazer uma má administração, eu vou sofrer. Se eu abusar, eu vou sofrer. Se eu desperdiçar, eu vou ter a minha vida complicada. Olha isso. Né? E aí ele continua. A natureza nos dá exemplos de como viver. Basta analisar os fatos que ela nos apresenta. Vamos um pouquinho mais só, porque esse próximo parágrafo é o que realmente interessa. Podemos usar a inteligência para acumular os bens materiais, desde quando isso não represente egoísmo e orgulho, os pais de todas as outras chagas. Arrogância, pedantismo, ira, está tudo ali, entranhado no egoísmo e no orgulho. Que nos leva, o que acontece aí com o egoísmo e com orgulho? Que nos leva a interromper as dádivas ao nosso próximo. Então, por egoísmo e por orgulho, eu começo a não fazer caridade, eu não começo a ser dadivoso com aquele que está próximo, com aquele que é meu próximo, né? Como Jesus disse, quem são meus irmãos? Então, eu preciso refletir isso para melhor entender. Quem trabalha para o bem-estar da família se encontra revestido de nobreza. Olha se não. No entanto, é necessário que a noção de família seja mais elástica, não se restringindo aos nossos parentes consanguíneos e afim, mas abrangendo a família maior, que é a sociedade. Complicou. Complicou porque eu tenho sim que cuidar do próximo que está bem próximo, mas eu tenho que cuidar do próximo fisicamente, emocionalmente, moralmente
intelectualmente não está tão próximo. Olha isso. E olha quantos eu trouxe aqui. Porque muitas vezes a gente olha alguém e diz, é burrinho, cansei, não quero saber não. Ele é teu próximo. Nesta encarnação, intelectualmente prejudicado. Muito provavelmente para o bem dele. Mas não deixa de ser teu próximo. Mas aquele mendigo ali, fica ali, toda vez que eu vou lá, ele está no mesmo lugar, está pedindo a mesma coisa. Eu acho, inclusive, que esse cara deve ser uns desses aí, que quando sai daqui é um milionário. Gente, você não está aqui para julgar. É o teu próximo. Em questões morais, como caráter, ele pode, segundo o que você relatou, estar mais atrasado. Mas ainda assim é o teu próximo. Não tem conversa. Eu não posso fazer nada senão auxiliar. Porque quando eu julgo, eu estou tirando todo o mérito da minha visão. Todo o mérito. Porque aí eu estou moralmente também me subjugando. Eu estou moralmente descendo. As formigas que vivem em sociedade nos dão um exemplo grandioso do desprendimento. Cada uma trabalhando para o bem-estar de todas. Assim devem fazer os homens, trabalhar para o bem-estar de todos. Assim deve fazer os homens. Certamente que a família de sangue deve receber em primeiras mãos os benefícios, mas sem nunca nos esquecermos da família humana, que é uma continuação da primeira família. Né? Aí vamos voltar aqui um pouco, antes da gente seguir, né? Aí a Arilza botou lá em cima, né? Concordo, o egoísta é um enfermo, Arilza. Fica muito difícil de você não ver um egoísta como um enfermo. Não tenha dúvidas que é um irmão que está a caminho. E não tenha dúvidas que, bem provavelmente, se estamos em expiações e provas, temos algum grau de egoísmo dentro da gente. E isso é uma coisa que muitas vezes eu julgando de fora, eu não quero saber, eu não olho para mim mesmo. Eu simplesmente julgo. Né? Quando, num nível mais alto ou mais baixo, todos que estamos aqui temos sim o egoísmo, temos sim uma ponta de orgulho. Né? São os pais ali de todos os outros males. Então, se eu tenho esses outros males, eu também vou ter esses dois, né? Se eu tenho pedantismo, se eu tenho arrogância, se eu sou muito cabeça dura e machuco o outro por causa disso, se eu uso de muita sinceridade, inclusive para ferir, eu estou aí nesse grupo que vai ser liderado pelo egoísmo, né? A Arilza pediu desculpas e aí eu falei que não tinha que pedir desculpas coisa nenhuma, muito pelo contrário, tem que interagir, gente. Para quem está desse lado aqui, a interação ela é muito, muito, muito importante. Aí a Arilza está dizendo para a Rosana que adora a trilha e o Pedro está rindo da cara da Rosana, que toda vez cai na trilha. Já foi? Caramba, velho. Você sequestrou o filho dos outros para fazer trilha. Quer dizer, para comer você não chama o cara, mas para trilha, para ralar, você chama. Gente, eu também sou fotógrafo. Se tiver comida, me chama. Tá bom assim para você, não? Tá bom, então. A Shirley estava sumida, olha, da boa noite. Boa noite, Shirley, seja bem-vinda. A Cida está mandando para a Giovana. Oi, meu amor, seja bem-vinda. Ó, seco assim. Cida é gente boa. É? Tá. Então, se você não está aí, eu não sou ninguém, mulher. Vamos estudar mais um pouquinho, né? A cabeça já deu uma esvaziada. A gente lembra que a pergunta inicial é:
entendo o dever da vida, eu posso acumular bens para quando eu não tiver condições de trabalhar? A resposta, em essência, é que eu posso acumular desde que eu faça em família e que pense em família como algo maior. Aí eu estou aqui no Miramês para nos auxiliar um pouco mais na resposta, né? A doutrina que Jesus nos trouxe para o equilíbrio da vida. Porque muita gente diz por aí, eu não estou criticando ninguém, não é isso, mas muita gente diz aí que Jesus trouxe o paraíso, que Jesus trouxe uma série de atributos, e Miramês está trazendo aqui para a gente que Jesus trouxe itens, trouxe ferramentas intelectuais, ferramentas visuais para equilibrar a minha vida, para eu ter menos sofrimento e mais prazer, para eu ter menos angústia e mais discernimento. Porque a angústia ela vem da falta de discernimento, né? E aí ele traz lá para a gente o conhecimento do parentesco espiritual, que é um parentesco, inclusive, Giovana, que eu acho muito interessante que as pessoas renegam esse parentesco. É, Não, Giovana. Eu acho que elas lembram, sim. Você sabe por que eu acho que elas lembram? Porque quando aparece alguém que elas admiram muito, elas chamam de irmão. Quando aparece alguém que elas repudiam, elas mandam para lá, diz que não tem parentesco nenhum com aquela pessoa. Não é, não? muito consciente. Pode chamar de irmão, mas não está muito consciente daquilo que está falando. Senhor, Senhor, da boca para fora, né? Às vezes pode ser irmão hoje e amanhã não ser inimigo. Entendi. Entendi, faz sentido, Giovana. Gente, só me diz aí, a Giovana tá de máscara e eu tô com o microfone aqui no pescoço, só me diz se tá ouvindo bem a Giovana? Então tá ótimo. Tá. É porque a Giovana teve um trabalho ainda há pouco, deve estar, inclusive, cansada, né? Ensinando-nos que somos todos iguais. Na igualdade que o amor nos une. Somos todos iguais na igualdade que o amor nos une. Vamos ler um pouco mais para a gente poder entender. É capaz de nos mostrar um só Deus, a derramar sobre todas as criaturas a vida em abundância. Esse é, pois, o direito de vivermos juntos, irradiando a pura fraternidade universal. E se a gente tem o direito de vivermos juntos, como tem gente aí separando, né? Segregando. Aqui só vai ficar o grupo A, porque o grupo A é mais isso, é mais aquilo. Não é? E a cada dia está mais, não está não, Giovana? A cada dia a coisa parece que tá mais ali. Onde todos são amigos na irmandade com Jesus. Quem são meus irmãos? Então a gente é junto na irmandade de Jesus quando a gente começa a testemunhar Jesus. Quando a gente começa a fazer ou tentar fazer o que ele fez. Quando a gente tenta, no nosso nível intelectual, no nosso nível moral, fazer exatamente como ele fez, que foi o agregador por amor, né? E a gente tem essa dificuldade. Vamos ver aqui, e eu não trouxe o texto, olha, agora que eu estou vendo, desculpa. Desculpa mesmo. Vamos ver aqui o que Miramês traz um pouco mais à frente para a gente poder entender a questão desse trabalho, desse eixo, né, que vai unir os dois. O trabalho honesto é fonte de paz. E o desprendimento cristão é ambiente de contentamento. Desprendimento. Olha quantas vezes essa palavra já apareceu aqui. Desprendimento. Sou eu que não tenho problema algum, não sinto problema algum, não vivo problema algum em abrir mão para o outro,
em compartilhar com o outro, em dividir com o outro. Eu tenho um desprendimento. E se esse compartilhar é voltado para a caridade, é um desprendimento cristão. Estou aqui, para a gente poder se guiar. Quem se prende aos bens materiais, olha, quem se prende aos bens materiais pela avareza, questão 901 do Livro dos Espíritos, em que Kardec apresenta 2 tipos de avareza, perguntando para os espíritos qual é pior. A avareza daquele que guarda tudo consigo, pronto e acabou, que é a avareza absoluta, a avareza total, ou se o pior era a avareza daquele que guardava tudo consigo, mas que ele conseguia dividir para a família. E aí Kardec pergunta qual das duas é pior. E a gente se assusta quando diz que o que divide com a família é pior. Porque ele não quer dividir além da família, porque ele tem consciência que deveria dividir além da família, mas ele não quer. Já que o que tem avareza absoluta ou total, né, que segura tudo consigo, ele já é visivelmente um enfermo. Porque ele teve trabalho e inteligência para acumular, mas não está tendo trabalho e inteligência para compartilhar. Ele ainda não entendeu a semântica do amor. Né? E aí ele vai, fica preso a eles pelo coração, a esses materiais, né? Os miosótis voltam a florir, se eu não me engano. Não, miosótis voltam a florir, não. Memórias de um suicida, que ele está andando no vale, já sendo assistido, já assistenciado e já em processo de estudo, e levam ele a um campo de avareza, em que o espírito fica vidrado em cima de uma moeda. O espírito que está guiando joga uma moeda para ele poder ver o que acontece, e o espírito que tem avareza, ele vai feito um louco para cima da moeda. Ele se agarra aquilo com uma verdadeira força que não dá para compreender, né? E aí ele vai um pouco mais, né? A alma dentro do cristianismo, o que a alma dentro do cristianismo faz? Não procura os primeiros lugares nos banquetes, nem as direções dos templos para se mostrar, por sentir no coração a igualdade da vida e o bem-estar dos sentimentos puros. Quantas e quantas vezes a gente não vê religiosos usando a mendigância como oportunidade para se mostrar? Então chega alguém na porta pedindo, ele faz questão de levar lá na frente, de contar a história, de fazer tudo para no final pensar em ajudar. E ele aqui nos traz claramente que esse não é o caminho, né? Que eu não posso seguir por aí. E Miramês, ele sempre puxa um registro da Bíblia para nos auxiliar, né? Mateus registrou no capítulo 23, versículo 6, nos mostrando o comportamento dos que não compreendem as leis da igualdade. Quem já conquistou a vida não precisa demonstrar. Quem já conquistou a vida não precisa demonstrar, pois ela se expressa em irradiação feliz. Né? Os que nada têm para dar. Os que nada têm para dar, acredito que foi isso. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Né? Para que isso? Miramês pergunta e ele mesmo responde. Isto é uma vaidade ilusória que passa sem percebermos os verdadeiros varres, né? Que são os valores que não existem nesses casos. O que já conquistamos, a vida se encarrega de anunciar, sem ser preciso, a ansiedade da vaidade. A ansiedade da vaidade. Aí eu vejo que a vaidade realmente é ansiosa. A vaidade é imediatista. Compra logo, faz logo para se exibir logo. Prepara logo para todo mundo ver como você é boa, como você é bom.
Chama todo mundo Natal aqui para casa e sem ter 10 eu vou gastar 1.000. 30 pessoas, eu vou fazer comida para 300, eu não vou chamar um necessitado. Eu só vou chamar aqueles que eu quero humilhar. E é humilhação mesmo. E aí entra a ansiedade da vaidade, né? Vamos um pouco mais, eu estou aqui, ó. Não é preciso se anunciar que o sol ilumina a terra e ajuda a dar vida aos homens, que existem as estrelas, que a existência da vida se alicerça na água, e etc. Que não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita. Às vezes eu troco a ordem, mas é basicamente isso, né? Vamos um pouco mais aqui, que a gente já está chegando no nosso fim. E aí a pergunta é, eu consigo entender que me é lícito, mas que às vezes não convém? E aí é uma pergunta direta para vocês. Eu consigo entender que às vezes é lícito, mas que não convém? Eu consigo entender que o dinheiro só vai comprar coisas, o dinheiro é material e só vai comprar coisas materiais, que no plano intelectual, no plano moral, no plano espiritual, o que a gente entende por dinheiro não funciona? A gente consegue entender isso? Que a mãe vai no Chico por um longo período esperando uma psicografia do filho? Longo período. Chegava lá, esperava lá as mães de Chico, chegava lá, esperava, não vinha psicografia, ela ia embora triste. Chegava lá, esperava, não vinha psicografia, ela ia embora triste. Até o dia que o Chico começa a ler a psicografia, porque era assim que ele fazia, ele lia, e aí a pessoa se identificava, então dizia, olha, é meu. Ele começa a ler e a mãe desespera. O filho explica algumas coisas, explica algumas passagens, alguns movimentos e alguns entendimentos do plano espiritual. E a mãe, então, pergunta ao filho o que daqui da terra ela pode fazer para ajudá-lo lá. Porque agora eu tenho consciência que existe o outro lado. E dentro dessa consciência eu também tenho o saber de que para aí eu vou. Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar a nossa estada aí? E aí o filho diz, olha, mãe, aqui inclusive tem casa. Mas a moeda aqui é outra. A senhora precisa aí fazer caridade para então, com a sua caridade, eu comprar tijolo por tijolo e fazer a casa. Estou falando de uma pessoa famosa, agora infelizmente não me vem o nome, uma pessoa famosa, extremamente envolvida com a caridade e que já deve, nessa altura, por causa do incentivo do filho, ter comprado um castelo. De tanto que trabalha, de tanto que vai lá, faz acontecer e de tanto que entendeu essa coisa de amor ao próximo. De tanto que entendeu que todos aqueles que estão próximos ou não são irmãos. E que precisamos também cuidar deles, né? Aí o Pedro traz aqui para a gente. Nem sempre o que queremos é aquilo que precisamos ou nos fará bem. Exatamente, Pedro. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. A sociedade capitalista define isso. E meio que te empurra para você comprar, né? Não é o essencial. O essencial é muito pouco. Você precisa muito pouco. E eles, inclusive, eles usam esse você precisa exatamente como uma frase aí isca, né? Para poder pegar você enquanto peixe. Você precisa de uma máquina nova. Você trabalhou tanto, precisa dessa poltrona. E eles ainda burilam o teu ego, porque eles dizem assim, você trabalhou tanto, precisa dessa poltrona, e nessa poltrona você será um rei. E aí lá vai você feito um louco comprar poltrona. A prepotência Fala muito mais alta. Então, Pedro, é isso mesmo. A gente precisa trabalhar justamente esse querer, para então começar a querer coisas mais nobres.
Porque a gente está num viés de querer que vai culminar exatamente no que você está trazendo aí. Né? Nem sempre o que queremos é aquilo que precisamos ou nos fará bem. Muito até pelo contrário. Tem coisas que você adquire e ainda te faz mal. Porque você se sente um tolo diante daquela compra, né? A Mara Lila traz aqui para gente. Precisamos de muito pouco para ser feliz. A gente precisa, inclusive, Mara Lila, definir o que é felicidade. A gente precisa começar a ver a felicidade em poucas coisas. Em poucas coisas. Você não faz ideia. Desde o começo da live, Rosana está aqui. É um trabalho árduo, não é um trabalho fácil. Às vezes leva 5 minutos para preparar a live. Às vezes levam 2 horas. Tem que chegar mais cedo, tem que botar tudo. Aí o computador não atende. Aí a internet vacila. Então dá um trabalho danado, né? E eu todas as vezes, ainda internamente, agradeço a Rosana por ela estar aqui. Porque eu entendo que se eu estivesse sozinho seria muito mais difícil. Você não faz ideia do quanto eu agradeço hoje, especificamente, por estar aqui, Ivanilde, estar aqui a Giovana. Porque normalmente a gente está aqui só eu e Rosana, aí está sozinho, está naquela mesma coisa. Então, é desenvolver a felicidade, ela começa desenvolvendo a gratidão. A felicidade começa por desenvolvermos a gratidão. É você ver pequenos pontinhos, grão de mostarda ali, e você achar aquilo ótimo, né? E é uma questão de exercício diário, inclusive. Nosso tempo está quase estourando. A Mara Lila concorda, dizendo exatamente. A Arilza traz para a gente, não levamos nada na nossa partida. Levamos. Nós levamos muita coisa, Arilza. Nós levamos as nossas boas obras, nós levamos os nossos vacilos, nós levamos os nossos desvios, nós levamos aquela caridade que a gente fez com o coração e muitas vezes nem percebeu que foi com o coração. Muitas vezes você nem percebe que naquele ato você está fazendo caridade, porque caridade para você é chegar com uma cesta básica de R$ 500 e dar para 30 mil pessoas, quando não é isso. Ou melhor, não é só isso, né? É também isso. E muitas vezes a caridade está em você vir fazer um trabalho que supostamente você faz e vai embora, pronto, e acabou, e você dizer, não, Aderlei, eu quero ver como é que você trabalha, eu quero prestigiar a tua live, eu quero ver como é que é, e fazer questão de ficar, mesmo você sabendo que Giovana está cansada, olha o horário, gente. Ivanildes deve estar cansada, olha o horário. Então é você desenvolver a gratidão em cima disso também, né? E saber que você leva, que o que está aqui dentro, o que está aqui dentro do coração você vai levar. E isso é um tesouro, viu? Da mesma forma que pode ser um peso. Por isso que está lá, reconcilia-te com o teu inimigo e volta então para reverenciar o Pai, né? E muitas vezes o meu inimigo sou eu mesmo. O Luiz traz aqui para gente, eu não estou conseguindo ler em nenhuma das telas. Não está aqui. Vivemos em um mundo terrivelmente comercial e sempre mostram lançamentos de produtos novos e muito atrativos, enchendo com o nosso orgulho e a ganância. Sim, sim, nós vivemos num mundo cruel. Num mundo em que o maior vendedor do mundo é conhecido pelo bordão de compre, 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 que é o Botini, né? Nada contra ele, por favor, mas é o maior vendedor do Brasil. O maior vendedor do Brasil. De varejo, obviamente. A gente tem renomes aí no atacado e no comercial mais corporativo. Mas no varejo ele é imbatível. E o que ele mais fala é compre, 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 que é um gesto de bater o martelo com a frase de compra e você acaba comprando. Porque você está sendo manipulado por um comercial
que está muito mais conversando com o teu subjetivo do que com o teu objetivo. Por quê? Porque você permite que o teu subjetivo seja um subjetivo não treinado, não adestrado, não preparado, não educado. E aí é lá que eles vão conversar e você compra, né? A Rejane traz aqui, são gestos pequenos que faz a diferença, sim. A Rejane faz muita diferença, muita diferença mesmo. Muitas vezes você perguntar dizendo só liguei para saber como é que você está, tchau. Caramba, você muda o dia da pessoa. Então ela não estava esperando aquela caridade, ela não estava esperando aquela ligação, e no entanto ela queria bem você, né? Então ajuda muito. A Arilza está dizendo aqui que ela está falando de bens materiais. Sim, Arilza, sim, mas é importante aqui a gente pontuar, porque se eu não pontuo, quem está do outro lado, sobretudo amanhã, depois, que são lives que já não tem mais, que temos total ingerência, se não houver uma pontuação e um encaminhamento, a pessoa vai acabar achando que é tudo, porque o material não está pontuado ali. Mas eu entendi, só aproveitei para explicar. E aí a Arilza trouxe aqui, ó, não levamos bens materiais. Não dá. Judeu, ou sei lá qual era a nacionalidade, mas era avarento, falece e exige em testamento todo o ouro e o dinheiro dele tinha que ser colocado no caixão. E aí chega lá no sepultamento, a pessoa olha e diz assim, mas o que esse homem tem não vai num caixão. A gente vai ter que fazer aqui uma carreata de caixão e tal. Naquele impasse para lá, naquele impasse para cá, um amigo vira e diz, gente, calma, eu resolvo. Manda tudo para minha casa, por favor. Todo mundo se assustou, ele falou, pode mandar tudo para minha casa, eu era o melhor amigo dele e eu vou resolver isso. Mandaram tudo para casa lá do amigo, ele chegou no caixão, claro que isso é uma história, gente, é figurativo. Ele chegou no caixão, um cheque na mão, virou no ouvido do amigo e disse, olha, nós teríamos que gastar muito para botar as tuas coisas em outros caixões. Toma aqui um cheque, leva, eu vou ficar com as tuas coisas e lá em cima tu desconta esse cheque que tá tudo certo. Mas é a pessoa deturpando uma situação que já está deturpada, e é assim que nós somos. A gente tenta o tempo todo tapar o sol com a peneira. E aí fica muito difícil, cara. Gente, vamos só fechar o último ponto aqui com o Miramês e vamos para a caminha, porque a gripe está feia. Estou aqui, ó. Quem entende a necessidade de amar a Deus em todas as coisas, amar a Deus em todas as coisas, isso é um outro conceito que a gente deixa passar. Voltar para o exemplo do mendigo. Quando eu ajudo o mendigo, eu estou amando a Deus naquele mendigo. Quando eu ajudo uma pessoa na rua, eu estou ajudando a pessoa, eu estou ajudando a Deus que está naquela pessoa, né? As coisas, e confia, tá? Estou aqui, ó, confia em todos os valores da vida. Se encontra integrado no todo e não lhe falta nada para viver. Tudo o que precisa vem por acréscimo de misericórdia. Gente, quem nunca esteve em casa diante de um pensamento de necessidade e essa necessidade simplesmente foi socorrida. Simples assim. Eu não consigo nem puxar aqui um exemplo para não dar nó na cabeça de ninguém. Para não pensar que é material, que é só espiritual, mas não. Você está lá com a necessidade, mas você fez tudo certinho. Mas você tem aquela necessidade do nada, parece. É um parente que liga, é um amigo que liga, que diz, olha, lembrei de você, para isso, você quer, você não quer? E pronto, né? Aí vamos lá. Miramês começa o fechamento. Devemos amar a nós mesmos. Amar a nossa família. Amar a sociedade. Amar o ambiente em que vivemos. Amar a natureza. Por quê? Que esse amor nos será
devolvido com um grande acréscimo de vida. E vida com abundância. E que esse amor se transforme em caridade benfeitora, que está sempre doando e transformando tudo na verdadeira fraternidade. Né? Comecemos fazendo as coisas com honestidade e não vejamos em ninguém a maldade, né? Não nos sintamos ofendidos com nada e tenhamos sempre um sorriso para os que conosco vivem e trabalham. Que Deus e Cristo passarão a abrir os braços ao nosso coração, estabelecendo o céu na nossa consciência. Gente, isso é simplesmente uma poesia que diz, olha, vai, faz o bem que o resto é conosco. Vai lá, faz o teu e deixa o resto com a gente. Né? Eu acho que era Chico, era Chico que dizia que quando aquele prêmio tinha que ser teu, ele te achava. Sabe? Ele ia lá atrás de você, ele te achava e pronto, e acabou. E é bem isso. Né? É bem isso mesmo. Aí o Vitor traz para a gente. Recomendo bastante os livros do altivista indígena Ailton Krenak. Sim, ele fala muito sobre o tema que abordamos hoje. Live perfeita, como sempre. Obrigado, Pedro. Mas hoje foi perfeita porque a Giovana está aqui do lado. Eu começo a falar besteira, a mão que vocês não estão vendo, ó, começa a me beliscar. Se vocês olharem, ó, toda hora eu tô fazendo assim. Hoje ele pegou para... Imagina, que ia implicar o quê? Se livrei, né? Se aliviei um pouquinho, né? Gente, consegui ser claro hoje? Consegui esclarecer? Consegui deixar claro? A Célia Vargas Carvalho está dizendo que você é a Giovana querida. É. Você conhece a Clélia? Clélia, não é Célia, não. Clélia Vargas Carvalho. Às vezes a gente até conhece, mas não conhece por esse nome também, né? Conhece por apelido, conhece por chamamento, mas que seja. Gente, consegui esclarecer o tema de hoje? Conseguimos fechar com chave de ouro? Vamos para as nossas orações? Me dá um alô aí, por favor. A Clélia está dizendo que é do MAP. Tá. Do mapa eu conheço pouca gente assim de nome, porque agora o nosso pessoal, eu há muito tempo eu não estou frequentando, então eu estou meio fora dos nomes. E aí acaba nessas pessoal, horas. Eu não sei o nome. Eu com nome eu sou meio ruim também. Eu sou muito conhecida, porque fica lá na frente, as pessoas te veem e conhecem, né? É mais fácil a pessoa me conhecer do que eu conhecer pessoas na frente. É comum, como né? aqui no tempo. Aqui no tempo tem um som de gente nova, eu não sei o nome de ninguém. Falou, o seu nome de ninguém. Aí fica difícil, né? Mas o rostinho, quando a gente vê o rostinho, a gente logo identifica, que é mais importante. Você lembra na hora, né? A hora que a gente sabe que é da família. Estou entendendo. Mas, Giovana, estou tentando puxar aqui para você ver a foto, mas está muito lento. Eu vou deixar para você ver depois. Gente, então, obrigado. Boníssima noite a todos. Né? Boa noite, Rejane, que nos auxiliou. Boa noite, Pedro, Arilza, que nos auxiliou. Boa noite, Lívia. Boa noite, Fátima. Fátima, sim. E aí, boa noite, Shirley. Gente, brigadão. Vamos, então, à nossa prece. Mesmo a Giovana já tendo feito a Caritas hoje, a gente tem a Caritas como a nossa
compartilhar aqui. Estou compartilhando a tela errada, hein? Ainda não é essa. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, pedimos piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Ó Deus, ó Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a esperança, a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Então assim te pedimos, ó Pai, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, pois sabemos que assim todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E em um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Ó Maria Madalena, nós que nos abrigamos em teus ensinamentos, te rogamos, auxilia-nos em mais esta noite. Que possamos estar bem em nossos lares, que possamos estar bem naqueles locais onde chamamos de lares, que possamos estar bem, inclusive enfermos numa cama, em hospitais, possamos, ó Maria Madalena, alcançar o significado de tudo isso e com isso conseguir seguir um pouco mais. Te agradecemos e te rogamos. Mestre Jesus, ainda é um passo grande. Então ensina-nos como tu fez. Ensina-nos os teus passos, que também nos levará a Jesus, para que nos leve a Deus. Que assim seja. Graças, graças a Deus. Meus irmãos, boníssima noite. Até sexta-feira, se Deus quiser.